Continuando o nosso estudo sobre o movimento harmônico simples, o que nós vamos fazer nesse vídeo é obter uma expressão geral para a gente calcular a amplitude do movimento e calcular qual é o ângulo de fase do movimento, dado que, no instante inicial, no instante t igual a zero, a massa no sistema massa-mola, né, que está descrevendo um movimento harmônico simples, ela pode estar em qualquer posição arbitrária, que eu vou chamar de x0, a posição x no tempo t igual a zero, e ela pode também ter um ângulo de fase qualquer que vai depender exatamente de qual posição o movimento se inicia, tá certo? A gente estava mostrando lá nos primeiros vídeos a situação mais básica, que é quando o movimento começa exatamente na amplitude positiva. Ou seja, x0, x em t igual a zero, começava na amplitude e naquele ponto a velocidade do móvel ela é zero, né? A velocidade é zero e o ângulo de fase também é zero. Mas não necessariamente o movimento em t igual a zero vai começar sempre em x igual a a, certo? Pode começar em qualquer outra posição, ou seja, a massa teria uma posição arbitrária, qualquer entre as duas amplitudes, amplitude positiva e amplitude negativa, e teria também uma velocidade entre a velocidade máxima positiva e a velocidade máxima negativa. Ok? Então é isso que a gente vai obter nesse vídeo, uma expressão geral para calcular a amplitude e para calcular o ângulo de fase, dado que no instante t igual a zero a massa pode estar, né, o sistema que está oscilando, no nosso caso a gente está utilizando o exemplo do sistema massa-mola, então aquela massa pode estar em qualquer posição entre as amplitudes e com qualquer velocidade entre as velocidades máximas, né, máxima positiva e máxima negativa. Então o que é que a gente faz? A gente começa com a nossa expressão, a função horária da posição, certo? X de t é igual a cosseno de ômega t mais φ. Se eu quero analisar essa expressão no tempo t igual a zero, o que é que eu faço? Eu substituo, no lugar do tempo, substituo zero. Então, essa notação x no tempo igual a zero, eu vou chamar de x0, tá certo? Então, nesse caso, substituo no lugar de t0, esse ômega vezes zero, ele vai ser eliminado, vai sair do argumento, então eu obtenho que x0 é igual a cosseno de φ. Okay? Então a posição no instante t igual a zero é dada pela amplitude vezes o cosseno do ângulo de fase. E aqui tem alguns casos particulares para a gente ver, né, dependendo do ângulo de fase, qual é a posição inicial da nossa massa, do sistema massa-mola. Então, se o ângulo de fase é um ângulo zero, substituo zero aqui nesse argumento, né? Cosseno de zero é 1, então vou obter que a posição inicial é exatamente a amplitude. Se o ângulo de fase for π sobre 2, vai ficar cosseno de π sobre 2, que é zero. Então, a massa inicia na posição x igual a zero, que é exatamente na posição onde eu tenho o equilíbrio, né? A posição com relação à qual a massa oscila, certo? Quando eu tenho ângulo de fase igual a π, substituindo π aqui, né, cosseno de π é menos 1, então x0 é igual a menos a, e se for 270 graus, tá certo? 3π sobre 2, substituo aqui nessa expressão, vou obter que x0 mais uma vez é igual a zero. Ok? São só alguns pontos. Lembrando que entre esses ângulos aqui, né, a massa vai estar nas outras posições. Eu coloquei só ângulos característicos, né, onde a posição da massa ou vai ser amplitude positiva ou amplitude negativa, ou vai estar passando na região de equilíbrio sobre a qual a massa oscila, né, x0 e x0. Vamos ver agora a expressão, né, a função horária para a velocidade. Função horária para a velocidade, a gente calculou, Vx de t é menos ômega a seno de ômega t mais φ. Se lembra que esse termo, né, ômega vezes a, é o que vai me dar a minha velocidade máxima, já que eu obtenho velocidade máxima quando o seno é igual a 1. Né? Quando eu obtenho esse seno igual a 1, eu vou ter o termo de velocidade máxima, que é ômega vezes a.
ou menos 1, né, se preferir, para cancelar com esse menos. Mas no caso, as duas situações seriam velocidades máximas, sendo que um indo da direita para a esquerda e outro indo da esquerda para a direita, né? Que é o que a gente vai exemplificar nos pontos específicos para determinados ângulos de fase. Então, se eu quiser analisar essa expressão no tempo t igual a 0, o que é que eu faço? Substituo no lugar de t0, e essa notação Vx de 0 eu vou chamar de V0x, tá certo? Velocidade inicial que a partícula tem. A velocidade que ela tem no tempo t igual a 0 vai ser dada por menos ômega a seno de φ. Então, mais uma vez, a velocidade inicial vai depender do ângulo de fase φ, né? Então, mais uma vez, substituindo, só para a gente ter alguma noção, né? Quando eu estou no ângulo de fase φ igual a 0, minha velocidade é 0, tá certo? Seria aquela situação em que eu começo na amplitude, então x, posição da massa, é a amplitude e a velocidade dela é 0. Quando eu estou no ângulo de fase π sobre 2, a velocidade é a velocidade máxima, tá certo? Sendo que a massa está passando da direita para a esquerda, está no sentido negativo do eixo x, então V0x é menos ômega a. Φ igual a π, mais uma vez, se eu substituir aqui, né? Seno de π é 0, então eu vou ter que V0x também é 0, certo? Velocidade nula. E quando eu estou no ângulo de fase 3π sobre 2, que é 270 graus, agora a velocidade da minha partícula também é uma velocidade máxima, sendo que agora ela está passando no sentido positivo do eixo x, né? Está passando da esquerda para a direita. Então, a velocidade da partícula para esse ângulo de fase específico é ômega vezes a. Então, como a gente viu, dependendo de onde eu começo, né, começo o meu movimento, eu vou ter ângulos de fases diferentes, ok? Que está associado também a velocidades diferentes do corpo que está oscilando. Qual é meu objetivo nesse vídeo? Dado que o corpo, no instante t igual a 0, ele ocupa uma determinada posição no ciclo e ele tem uma determinada velocidade, essa posição é o que eu estou chamando de x0 e a velocidade é o que eu estou chamando de v0x. Dado esses dois parâmetros, eu quero calcular uma expressão geral para a amplitude do movimento e uma expressão geral para o ângulo de fase do movimento, certo? Por quê? Porque vão existir questões em que o movimento não começa em um ponto específico, como na amplitude positiva, por exemplo, onde você já sabe de cabeça o ângulo de fase e você já sabe de cara qual é a amplitude, porque quando eu começo na amplitude, né, já vai ser dado para mim qual é a amplitude do movimento. Mas dado que eu vou começar numa posição arbitrária e que eu vou ter uma velocidade arbitrária associada a essa posição, eu quero calcular uma expressão para achar a amplitude do movimento e o ângulo de fase do movimento. E eu vou fazer isso usando essas duas expressões que eu mostrei aqui para vocês, né? Essa aqui de V0x, que é menos ômega a seno de φ, e a que eu mostrei anteriormente, que é x0 igual a cosseno de φ. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer, né, a princípio? Eu tenho essas duas expressões para posição inicial, posição no tempo t igual a 0, e para a velocidade inicial, que é a velocidade no tempo t igual a 0. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir essa segunda equação pela primeira, certo? Vou dividir V0x por x0. Então é o que eu mostro aqui, né? Se eu dividir V0x por x0, eu vou ficar com menos ômega a seno de φ dividido por a cosseno de φ. A amplitude se cancela, em cima e embaixo. Então, eu vou ficar seno, né? Seno dividido por cosseno de φ é tangente de φ. Então, eu vou ficar aqui V0x dividido por x0 é igual a menos ômega tangente de φ. E agora fica fácil de eu isolar o ângulo de fase, né? O ângulo φ. Vou multiplicar os dois lados da equação por menos, né? Por menos 1 e passar o ômega dividindo. Então, eu obtenho que tangente de φ é igual a menos V0x dividido por ômega vezes x0. E se eu quero não a tangente de φ, mas eu quero o ângulo φ, o que é que eu faço? Eu aplico arco tangente dos dois lados, né?
Então, aplicando arco tangente dos dois lados, eu obtenho que o ângulo de fase, certo? Dado que a massa inicialmente tem uma velocidade v0x e está numa posição x0, é igual a arco tangente de menos v0x dividido por ômega vezes x0, ok? Então, se existir uma questão em que a massa está em uma posição arbitrária entre as duas, entre a amplitude positiva e a amplitude negativa, e tem uma velocidade qualquer entre a velocidade máxima positiva e a velocidade máxima negativa, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, e dado também que eu sei a frequência angular do movimento ômega, vou substituir aqui, certo? Tirar o arco tangente e eu obtenho qual é o ângulo de fase para essa situação inicial, certo? Próximo passo, eu vou usar essas mesmas duas expressões, tá certo? Agora, para encontrar uma expressão geral para amplitude. Então, o que é que eu vou fazer para encontrar a expressão geral para amplitude? Vou pegar novamente as duas expressões, x0 e v0x, e agora vou elevá-las ao quadrado, tá certo? Então, elevar os dois lados dessa equação ao quadrado, vou ficar com x0 ao quadrado é igual a ao quadrado mais cosseno de φ ao quadrado. E se eu pegar essa expressão para a velocidade inicial e elevar os dois lados ao quadrado, vou ficar com v0x ao quadrado é igual a ômega ao quadrado vezes a ao quadrado vezes seno de φ ao quadrado. Sendo que o que é que eu vou preferir fazer nesse caso aqui? Ó, aqui nessa expressão de cima eu tenho a ao quadrado cosseno de φ ao quadrado. Eu quero ficar nessa expressão aqui, certo? Do lado direito, também só com a ao quadrado, e nesse caso aqui vai ser o seno de φ ao quadrado. Então, o que é que eu faço? Eu pego essa frequência angular ao quadrado e eu passo dividindo para a esquerda. Então, vai ficar aqui v0x ao quadrado dividido por frequência do movimento. Frequência angular do movimento ao quadrado é igual a ao quadrado seno ao quadrado de φ. Então, na direita, eu tenho aqui algo que é amplitude ao quadrado vezes uma função trigonométrica ao quadrado, que é o seno, e aqui também a ao quadrado vezes a função trigonométrica cosseno ao quadrado. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar, certo? Eu vou somar essas duas expressões, vou somar x0 ao quadrado com v0x ao quadrado dividido por ômega ao quadrado. Isso daqui vai ser igual aos dois termos da direita também somados, né? Então vai ficar aqui x0 ao quadrado mais v0x ao quadrado dividido por ômega ao quadrado é a ao quadrado cosseno de φ ao quadrado mais a ao quadrado seno de φ ao quadrado. O que eu posso fazer? Eu posso colocar ao quadrado em evidência, já que ele está presente nesses dois termos. Então vai ficar ao quadrado multiplicando a soma do cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado, né? Isso daqui é uma identidade trigonométrica conhecida, tá certo? Cosseno ao quadrado de um argumento mais seno ao quadrado desse mesmo argumento, somados, isso daí é igual a 1, certo? Então, eu obtenho que x0 ao quadrado mais v0x ao quadrado dividido por ômega ao quadrado é a amplitude ao quadrado. E agora fica fácil encontrar a expressão geral para amplitude, é só tirar a raiz quadrada dos dois lados dessa equação, né? Então, a amplitude, se eu quiser encontrar a amplitude do movimento, dado que a massa está inicialmente em uma posição qualquer, x0, com uma velocidade inicial qualquer, v0x, é raiz quadrada de x0 ao quadrado mais v0x ao quadrado dividido pela frequência angular do movimento ao quadrado. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.